Você já se perguntou por que algumas pessoas parecem viver em uma constante conexão com as promessas de Deus, enquanto outras enfrentam dificuldades em ver essas promessas se cumprirem em suas vidas? A Bíblia nos garante que Deus fez promessas poderosas para todos os seus filhos. Mas por que então nem todos conseguem vivê-las de forma plena? Hoje, neste vídeo, vamos revelar os segredos divinos que a palavra de Deus nos ensina sobre como podemos acessar essas promessas. Vamos entender o que é necessário para viver a plenitude de tudo o que Deus tem para nós. Se você está buscando mais de Deus, mais da sua presença e das suas promessas em sua vida, este vídeo é para você. Antes de começarmos, já deixe seu like, compartilhe com alguém que precisa ouvir isso e inscreva-se no canal para não perder nenhuma revelação poderosa da Bíblia. Também quero saber sua opinião, então não deixe de comentar abaixo o que você pensa sobre este tema. Agora, se prepare para uma jornada profunda na palavra e nos segredos que Deus tem para você. Vamos começar. A Bíblia está repleta de promessas incríveis de Deus para nós, suas criaturas. Desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento, vemos um Deus fiel que sempre esteve comprometido em cumprir suas promessas. Em Deuteronômio 7:9, encontramos um lembrete fundamental. Saibas, pois, que o Senhor, o teu Deus, é o Deus fiel, que mantém a aliança e a bondade até 1000 gerações aos que o amam e guardam os seus mandamentos. Deus é fiel, e Ele nunca falha em cumprir o que prometeu. Mas a questão que surge é, se Deus é fiel e suas promessas são verdadeiras, por que nem todos conseguem vivê-las? O que está impedindo as promessas de se manifestarem na vida de muitos cristãos? A resposta, muitas vezes, não está em Deus, mas em nós. Deus já fez a sua parte, mas somos nós que precisamos agir em conformidade com o que Ele estabeleceu. A promessa de Deus não depende da nossa perfeição, mas de nossa disposição em confiar nele e em seus caminhos. Em 2 Coríntios 1:20, Paulo nos lembra: pois quantas forem as promessas de Deus, são sim em Cristo. E por meio de Cristo, o Amém é pronunciado por nós para a glória de Deus. Deus já disse sim em Cristo, mas a nossa parte é fazer a nossa declaração de Amém, ou seja, aceitá-las e viver de acordo com elas. É importante entender que as promessas de Deus não são algo automático. Elas exigem a nossa fé ativa. Por exemplo, a promessa de prosperidade e bênçãos financeiras em Malaquias 3:10, que nos ensina a confiar em Deus com os nossos recursos e trazer os dízimos à casa do Senhor. A promessa de cura, que é uma realidade espiritual, mas que muitas vezes exige nossa ação de fé, como em Tiago 5:15, que diz: a oração da fé salvará o enfermo e o Senhor o levantará. Mas mais do que tudo, Deus quer nos ensinar que não podemos esperar pelas suas promessas de forma passiva. Em Hebreus 10:36 está escrito: vocês precisam perseverar para que, havendo feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. O primeiro segredo para viver as promessas de Deus é entender que elas são reais e estão disponíveis para todos, mas exigem uma resposta de fé e ação da nossa parte. A verdadeira questão não é se Deus vai cumprir suas promessas, mas se estamos prontos para recebê-las da maneira que Ele deseja. Ao longo da nossa jornada cristã, é essencial entender que Deus nos chama para um relacionamento de fé ativa, confiança e obediência. Não basta esperar passivamente. É preciso agir e confiar que Ele vai cumprir o que prometeu. Agora que entendemos que as promessas de Deus são reais, a próxima pergunta é: como podemos acessá-las? O primeiro passo fundamental é a fé genuína. Sem fé, as promessas de Deus permanecem distantes, como algo que está ao nosso alcance, mas não conseguimos tocar. Em Hebreus 11:6, a Bíblia nos ensina:
Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima deve crer que ele existe e que recompensa os que o buscam. Aqui está o segredo. Para acessar as promessas de Deus, precisamos ter uma fé que crê não apenas na existência de Deus, mas que ele é fiel para recompensar aqueles que o buscam com sinceridade e dedicação. Mas o que é a fé genuína? A fé verdadeira vai além de uma simples crença em Deus. Ela é uma confiança profunda nas palavras de Deus, mesmo quando não vemos os resultados imediatamente. Em Mateus 21:22, Jesus disse: "E tudo o que pedirdes na oração, crendo, o recebereis." A fé é o ingrediente vital que ativa as promessas de Deus. Sem ela, ficamos no terreno da incerteza. Porém, a fé não é apenas algo que se diz, é algo que se vive. Em Tiago 2:17 lemos: "A fé, se não tiver obras, é morta em si mesma." A verdadeira fé se traduz em ações. Quando temos fé em Deus, nossas ações devem refletir essa crença. Se, por exemplo, cremos na promessa de Deus de que Ele suprirá todas as nossas necessidades, como ensinado em Filipenses 4:19, devemos viver de acordo com essa verdade, confiando nele, mesmo quando a situação ao nosso redor parece desafiadora. Vemos exemplos poderosos de fé na Bíblia. Abraão, em Gênesis 12, recebeu a promessa de que se tornaria o pai de uma grande nação, mas ele teve que sair de sua terra e viver uma vida de fé, confiando no que Deus havia dito, sem saber como tudo se desenrolaria. Abraão acreditou e, por causa de sua fé, ele recebeu a promessa de Deus, tornando-se o patriarca de um povo maravilhoso. Mas o que isso significa para nós hoje? Significa que precisamos viver em fé todos os dias. Isso implica em confiar em Deus em todas as circunstâncias, agir de acordo com suas promessas e crer que Ele vai cumprir o que falou, mesmo quando as dificuldades surgem. A fé não é algo que se conquista da noite para o dia. É um exercício contínuo que vai sendo fortalecido à medida que confiamos em Deus em nossa jornada diária. Precisamos lembrar que fé não é simplesmente acreditar em algo. É confiar que Deus vai cumprir suas promessas, mesmo quando não vemos ainda com os nossos olhos físicos. A fé é essencial para acessar as promessas de Deus, mas há outro ingrediente crucial que muitas vezes é esquecido: a obediência. Em muitas passagens bíblicas, vemos que Deus não apenas promete, mas também exige que cumpramos certos requisitos para que possamos viver as suas promessas. A obediência à palavra de Deus é o elo entre a fé que cremos nas promessas e a realização dessas promessas. Em Deuteronômio 28:1-2, Deus diz: "Se você ouvir atentamente a voz do Senhor, seu Deus, e obedecer cuidadosamente a todos os seus mandamentos, todas essas bênçãos virão sobre você e o acompanharão." Este é um princípio poderoso. As promessas de Deus são condicionadas à nossa obediência. Deus está dizendo que, se obedecermos à sua palavra, Ele derramará bênçãos sobre nós de uma maneira abundante. Vamos olhar um exemplo claro de como a obediência ativa as promessas. O povo de Israel, durante a sua jornada pelo deserto, recebeu várias promessas de Deus, como a terra prometida. No entanto, muitos não experimentaram essas promessas em toda a sua plenitude por causa da desobediência. Em Números 14:22-23, Deus se lamenta dizendo: "Não verão a terra que com juramento prometi aos seus pais, nenhum dos que me desprezaram a verá." O que estava impedindo a manifestação da promessa? A desobediência. A obediência não é apenas seguir regras, é um sinal de que confiamos em Deus e que estamos dispostos a fazer sua vontade, mesmo quando não compreendemos completamente seus caminhos. Em 1 Samuel 15:22, o profeta Samuel diz: "O Senhor tem tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça à palavra do Senhor." Ele nos ensina
que obedecer a Deus é melhor do que qualquer sacrifício ou ritual. Por exemplo, em Marcos 10, de 17 a 22, vemos o encontro de Jesus com o jovem rico. O jovem pergunta o que deve fazer para herdar a vida eterna. E Jesus responde que ele deve seguir os mandamentos. O jovem, no entanto, não estava disposto a obedecer completamente, pois amava mais suas riquezas do que a vontade de Deus. Como resultado, ele não recebeu a promessa da vida eterna. O que podemos aprender com isso? A obediência a Deus é uma demonstração. Estamos dizendo, eu confio em que, Senhor, mas tu... Esse é o tipo de obediência que ativa as promessas de Deus. Portanto, para que possamos viver as promessas de Deus em nossa vida, precisamos ouvir sua voz e seguir seus comandos, mesmo quando não entendemos o caminho ou quando isso exige sacrifícios pessoais. A obediência é o combustível que faz as promessas de Deus saírem do plano espiritual para o plano físico, na nossa vida. Muitas vezes, a parte mais difícil de viver as promessas de Deus não é a fé ou a obediência, mas a paciência. Em um mundo que busca resultados rápidos e soluções imediatas, a espera pode ser um dos maiores testes de fé. No entanto, a Bíblia nos ensina que o tempo de Deus é perfeito e que a paciência e a perseverança são necessárias para que possamos experimentar o cumprimento das promessas que Ele fez a nós. Em Hebreus 6:12, lemos: Não sejais, pois, relapsos, mas imitadores daqueles que pela fé e perseverança herdam as promessas. Aqui o autor nos lembra que, para herdarmos as promessas, devemos seguir o exemplo daqueles que perseveraram na fé. A paciência não é uma simples espera passiva, mas uma espera ativa, cheia de confiança em Deus. É a confiança de que Ele está trabalhando, mesmo quando não vemos imediatamente os resultados. O exemplo de Abraão, que já mencionamos, é perfeito para ilustrar esse ponto. Deus prometeu a ele que seria o pai de uma grande nação. Gênesis 12, 2, 3. Mas essa promessa só se cumpriu muitos anos depois, quando ele já era um homem idoso. Durante esse tempo de espera, Abraão teve que aprender a confiar no tempo de Deus. Em Romanos 4, 20 e 21, a Bíblia nos ensina que, mesmo diante das dificuldades e da demora, Abraão, sem enfraquecer na fé, não duvidou, mas se fortaleceu, dando glória a Deus, plenamente convicto de que Deus era poderoso para cumprir o que havia prometido. A paciência não significa inatividade ou falta de fé. Pelo contrário, a paciência é a expressão de uma confiança plena de que Deus está no controle e que no seu tempo as promessas se cumprirão. Em 2 Pedro 3:9, lemos que o Senhor não retarda a sua promessa, como alguns a têm por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. O tempo de Deus pode parecer longo para nós, mas Ele tem um propósito perfeito para tudo. Além disso, a paciência e a perseverança nos ensinam algo muito importante. Os testes de fé são necessários para que nosso caráter seja formado. Em Tiago 1:2-4, somos incentivados a ver as provações como um meio de crescimento espiritual. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria sempre que passarem por diversas provações, porque vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, para que vocês sejam maduros e íntegros, sem que faltem a vocês coisas alguma. Portanto, não desanime quando as promessas de Deus parecerem demoradas. Saiba que Ele está trabalhando, moldando seu caráter, e que a paciência e a perseverança são fundamentais para desfrutar das promessas em sua plenitude. Lembre-se, o tempo de Deus é sempre o melhor, e tudo tem um propósito em sua perfeita sabedoria. Por fim, um dos maiores segredos para viver as promessas de Deus em nossa vida é o nosso relacionamento íntimo com Ele.
A oração e a comunhão constante com Deus não apenas nos aproximam dele, mas também nos revelam o caminho para acessar as suas promessas. Em Jeremias 33:3, Deus nos faz um convite maravilhoso. Clama a mim, e eu te responderei e te anunciarei coisas grandes e ocultas que não sabes. A oração é o meio pelo qual nos conectamos com o coração de Deus e recebemos sua orientação, sabedoria e revelações sobre as promessas que Ele tem para nós. Através da oração, somos conduzidos a entender o tempo certo, a maneira certa e os passos a serem dados para que as promessas de Deus se cumpram em nossa vida. Jesus também nos ensina em Mateus 7:7-8: peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta será aberta para vocês. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate, a porta será aberta. Aqui vemos a importância de sermos persistentes e diligentes na oração. Deus nos chama para buscar, para clamar, para bater à porta. Ele quer que nos envolvamos em profunda intimidade com Ele, onde nossas petições são expressas com confiança e fé. Porém, a oração não é apenas uma lista de pedidos. A oração é também um momento de adoração e alinhamento com a vontade de Deus. Quando oramos, precisamos lembrar que Deus não é um gênio da lâmpada, que simplesmente nos dá o que queremos, mas é o nosso Pai que sabe o que é melhor para nós. Em 1 João 5,14, lemos: esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus, que se pedirmos alguma coisa de acordo com a sua vontade, Ele nos ouve. A oração eficaz é aquela que está alinhada com a vontade de Deus. Em Lucas 11:9-10, Jesus também nos ensina sobre a persistência na oração. Por isso eu digo, peçam e lhes será dado. Busquem e encontrarão. Batam e a porta será aberta para vocês. Isso nos ensina que a oração deve ser constante, que devemos ser diligentes e nunca desistir, mesmo que a resposta de Deus não seja imediata. Além disso, a oração nos dá a oportunidade de ouvir a voz de Deus. Muitas vezes, ao buscarmos suas promessas, a oração se torna um meio de revelação, onde Deus nos mostra a direção a seguir, os ajustes que precisamos fazer em nossa vida e muitas vezes nos fortalece para a espera. Em Salmos 25:14, lemos: o Senhor confia os seus segredos aos que o temem e os revela àqueles que têm um coração sincero. Portanto, a oração não é apenas um meio de pedir, mas de ouvir. A intimidade com Deus através da oração nos transforma e nos prepara para viver as promessas que Ele tem para nós. Quanto mais próximos estivermos de Deus, mais claros serão os caminhos para que suas promessas se cumpram em nossas vidas. Chegamos ao fim de nossa jornada para entender os segredos que nos permitem viver as promessas de Deus. Em resumo, vimos que as promessas de Deus são reais e estão disponíveis para todos aqueles que, pela fé, obediência, paciência e intimidade com Ele, buscam cumpri-las. Deus é fiel e nunca falha em cumprir suas promessas. Mas para experimentá-las plenamente, é necessário mais do que simplesmente esperar. Precisamos agir em fé, obedecer à sua palavra, perseverar nos momentos de espera e manter uma vida de oração constante para que Ele nos guie. Agora você pode estar se perguntando, como colocar tudo isso em prática no meu dia a dia? Aqui vão algumas dicas práticas para começar a viver as promessas de Deus hoje. Cultive uma vida de oração. Comece todos os dias buscando a presença de Deus. Clame a Ele, confie nas suas promessas e tenha um coração aberto para ouvir sua voz. Deus deseja revelar os seus caminhos para você. Pratique a obediência. A obediência não é um fardo, mas uma forma de demonstrar o seu amor e confiança em Deus. Quando Ele nos chama a fazer algo, mesmo que não compreendamos completamente,
A obediência sempre traz recompensas. Seja paciente e persevere. Lembre-se de que Deus trabalha no seu tempo perfeito. Mesmo quando os resultados não são imediatos, continue firme na fé e na confiança de que Ele está trabalhando por você. Alimente sua fé diariamente. A fé cresce quando a alimentamos com a palavra de Deus. Leia a Bíblia todos os dias. Medite nas suas promessas e lembre-se de que a fé ativa se traduz em ações concretas. Lembre-se, as promessas de Deus são para você. Deus tem algo grande preparado para a sua vida, mas Ele deseja que você se envolva no processo de fé, obediência e confiança nele. O cumprimento das promessas de Deus não depende de sua fidelidade, mas de nossa disposição em acreditar, obedecer e esperar com paciência. Antes de terminar, se você foi tocado por essa mensagem, curta o vídeo, compartilhe com seus amigos, inscreva-se no canal para não perder mais ensinamentos poderosos da Palavra de Deus. E claro, deixe seu comentário abaixo, dizendo como você tem aplicado ou deseja aplicar esses princípios na sua vida. Que as promessas de Deus se cumpram abundantemente em sua vida, no tempo perfeito dele.